Olá, hoje vamos fazer uma análise aprofundada de uma questão que chegou até nós e que à primeira vista parece bem simples. Mas só parece, né? Exato. A pergunta é direta. Igrejas no Brasil, elas são obrigadas por lei a exigir certidão de antecedentes criminais de quem trabalha com crianças e adolescentes? O que os materiais que a gente analisou mostram é que a lei federal criou uma zona cinzenta. E uma zona cinzenta bem perigosa. Perigosíssima. Parece que existe uma brecha para a maioria das igrejas, mas a gente vai ver que essa brecha pode ser, na verdade, uma grande armadilha. Exatamente esse o paradoxo. O centro de toda essa discussão é uma lei bem recente, de 2024, a Lei 14.811. A que alterou o ECA. Isso, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o mais curioso, o que gera toda a confusão, é que a lei não menciona a palavra igreja, nenhuma vez. E é aí que mora o problema. É essa omissão que abre a porta para todo esse debate. Não é um detalhe técnico, é uma questão fundamental sobre o dever de cuidado, né? Num dos ambientes mais frequentados por famílias no país. Certo, então vamos direto à fonte disso tudo. O que exatamente diz essa nova lei? O material aponta para um artigo específico, o 59A do ECA, como sendo o campo de batalha dessa história. Perfeito. O artigo 59A é a peça-chave, e ele tem, digamos, duas engrenagens principais. Certo. A primeira, que é o texto principal do artigo, foca em instituições sociais, públicas ou privadas, tanto faz, que trabalham com crianças e que recebem recursos públicos. O ponto-chave é esse: receber dinheiro público. Exatamente. Para essas, a regra é taxativa, não tem discussão, são obrigadas a exigir os antecedentes criminais. E tem mais um detalhe importante, né? Tem. E é crucial. Elas precisam atualizar essa certidão a cada 6 meses. O gatilho aqui é muito claro: o dinheiro público. Entendi. Se tem verba do governo envolvida, a fiscalização é rigorosa e a obrigação é indiscutível. Mas essa não é a realidade da maioria das igrejas. Não mesmo. A maioria vive de doações. E a outra parte da lei, o que ela diz? Bom, aí que a coisa começa a se complicar de verdade. O parágrafo único desse mesmo artigo mira em outro alvo: estabelecimentos educacionais e similares. Educacionais e similares. Isso, também públicos ou privados. E a obrigação é a mesmíssima. Só que aqui vem a grande virada. Que é? Para esse grupo, não importa a origem do dinheiro. A obrigação existe independentemente de receberem ou não recursos públicos. Ok, então a lei cria dois grupos com obrigação clara: quem recebe verba pública e quem é basicamente do ramo da educação. Exato. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A igreja da esquina, com a sua escolinha dominical, ela se encaixa em qual desses grupos? Ou em nenhum? É aqui que o aparente silêncio da lei começa a gritar, não é? Totalmente. A lei não deu um nome, ela deu uma função. E é na interpretação dessa função que nascem duas correntes de pensamento opostas que o material que a gente recebeu detalha muito bem. Então vamos mergulhar nessas duas visões. A primeira, pelo que eu entendi, é mais apegada à letra fria da lei. A visão que o material chama de restrita. Isso. A visão restrita argumenta de forma muito direta. Uma igreja, na sua essência, não é uma empresa, não visa lucro, nem é um órgão público. Certo. Se ela vive só de dízimos e ofertas, ela não se encaixa no primeiro critério. O de receber recursos públicos. Isso. E se ela não tem uma escola formal, com CNPJ de instituição de ensino, matrículas, reconhecimento pelo MEC, ela também não seria, tecnicamente, um estabelecimento educacional. Peraí, mas essa visão não soa um pouco conveniente demais? Quase como usar um tecnicismo jurídico para se esquivar de uma responsabilidade que parece óbvia. É uma crítica totalmente válida e é exatamente o ponto que a segunda visão ataca. Mas, para ser justa com a visão restrita, o argumento dela é puramente legalista. Ela diz: a lei não escreveu a palavra igreja, então não se aplica. Simples assim. Simples assim. Para quem segue essa linha, a conta é fácil.
para a imensa maioria das comunidades religiosas no Brasil, não existiria uma obrigação legal federal direta. É uma interpretação que oferece um tipo de conforto legal, mas que, como a gente vai ver, pode ser muito frágil. Um conforto frágil, gostei disso. Me fala então da outra interpretação, a visão ampla. Como é que ela desmonta esse argumento literal? A visão ampla é fascinante porque ela muda completamente a lente. Em vez de perguntar qual o nome dessa instituição, ela pergunta o que essa instituição faz. Ah, o foco é na função. O foco é na função. O argumento central é que a atividade social e pedagógica de muitas igrejas a torna, na prática, similar a um estabelecimento educacional. E o que seria considerado similar? O material dá exemplos como escolinha dominical, grupos de jovens, acampamentos. Exato. Pensa na estrutura, tem regularidade, tem planejamento de aula, às vezes tem material didático, tem uma relação clara de ensino e de cuidado entre o voluntário e as crianças. Faz sentido. Bom, ignorar a natureza dessas atividades seria se prender a um formalismo que ignora o espírito da lei, que é proteger a criança, em qualquer ambiente institucional de cuidado. Mas aí, quem define o que é similar? Isso não cria uma insegurança jurídica? Uma igreja que faz uma escola bíblica de férias, uma semana por ano, já se enquadraria? Essa é a grande questão. É o ponto nevrálgico do debate. Não existe uma régua clara. E essa subjetividade é, sim, um risco. Entendi. No entanto, a tendência é que quanto mais estruturada, contínua e formal for a atividade, mais forte se torna o argumento de que ela é similar. A escola bíblica de férias de uma semana seria um exemplo de zona cinzenta, então? Exatamente, mas uma escolinha dominical que funciona 52 semanas por ano, aí o argumento da similaridade fica muito, muito robusto. A conclusão dessa visão é que a exigência dos antecedentes vira uma medida de prudência quase que indispensável. Certo. Então, de um lado, a gente tem uma lei que não é explícita, e do outro, duas interpretações que são como água e óleo. Isso nos leva ao ponto mais importante, né? O que acontece na vida real? O que a liderança de uma igreja deve fazer hoje? Isso. O material que a gente analisou organiza isso em cenários bem práticos, o que ajuda bastante. Sim, essa parte é crucial. Vamos ao primeiro cenário, que é o mais simples. A igreja que tem um convênio com a prefeitura. Por exemplo, para administrar uma creche. Isso, para administrar uma creche comunitária. Aqui não tem discussão, não tem debate. Porque ela recebe recurso público. Exato. A lei se aplica diretamente. A certidão é obrigatória, com atualização semestral. E o não cumprimento pode gerar multas pesadas. Pode até levar à perda do convênio. Ok, esse é o preto no branco. E o cenário oposto, que é o mais comum? A igreja vocal, que não recebe verba pública e não tem uma escola formal, mas tem seu ministério infantil, seus grupos de jovens. É aqui que a conversa muda de obrigação legal para gestão de risco e responsabilidade civil. Ah, E é aqui que aquela aparente brecha da lei se revela uma armadilha. Juridicamente, a obrigatoriedade é debatida, como a gente viu, mas, na prática, a cultura está mudando de forma avassaladora. e o que isso quer dizer? Que a recomendação unânime de advogados e especialistas em gestão de risco é: exija os antecedentes. Sempre. E por que essa recomendação é tão forte, se a lei não obriga textualmente? Por duas razões. A primeira e mais óbvia é a proteção das crianças. É o dever moral, o dever ético que vem antes de qualquer lei. Certo. Mas a segunda razão é a proteção da própria instituição e de seus líderes. É aqui que entra o fantasma da negligência. O material que a gente recebeu dá muito peso a esse ponto. O que acontece na prática? Se o pior cenário se concretizar e houver uma denúncia de abuso dentro da igreja? Aquele debate teórico sobre as interpretações da lei, ele desaparece na hora. Porque o caso vai para a justiça. Vai para a justiça. E um juiz vai analisar a situação. E a mentalidade de um juiz é muito prática. Ele não vai se prender à discussão se a escolinha dominical é similar a uma escola ou não. E qual vai ser a primeira pergunta dele? A primeira pergunta vai ser: que medidas concretas essa liderança tomou para garantir a segurança das crianças que estavam sob sua responsabilidade? E se a resposta for nenhuma? Se a igreja simplesmente não checou os antecedentes do voluntário que foi acusado? Aí a situação se torna catastrófica para a igreja.
A ausência dessa checagem, que é um procedimento simples, de baixo custo, vai ser vista como um sinal claro de negligência. Nossa. O juiz vai interpretar que a liderança falhou em seu dever básico de cuidado e isso pode ter consequências devastadoras. Como que, por exemplo? Processos de indenização por danos morais, que podem chegar a valores altíssimos, abalando a saúde financeira da instituição e, em casos extremos, a responsabilização criminal dos próprios líderes por omissão. Sem falar na reputação da igreja na comunidade, né? Que fica destruída. Em resumo, o custo de não checar é infinitamente maior do que o custo de checar. Dito assim, a discussão sobre a obrigação na lei federal parece até secundária. A verdadeira lei que passa a valer é a da responsabilidade no tribunal. Perfeitamente colocado. A ausência do controle de antecedentes se torna um fator que agrava a culpa da instituição aos olhos da justiça. Por isso, a prática de exigir os documentos não é só uma boa prática. É mais que isso. É uma estratégia essencial de sobrevivência e de responsabilidade jurídica para qualquer organização que trabalhe com menores hoje no Brasil. A tendência é o judiciário preencher as lacunas da lei com o princípio maior, que é o da proteção integral da criança. Analisando tudo isso, a conclusão que emerge do material é que, embora não exista uma placa de pai obrigatório da lei federal para todas as igrejas, o trânsito inteiro está se movendo numa direção que torna impensável não parar. É a melhor analogia possível. A conclusão mais segura e aceita hoje é que exigir a certidão de antecedentes é uma prática indispensável e fortemente recomendada. Então, está havendo uma mudança de paradigma. Exatamente. O que estamos testemunhando, e o material que recebemos captura isso muito bem, é essa mudança. Sair da mentalidade de o que a lei me obriga a fazer para qual é a forma mais segura e diligente de cuidar das crianças que nos foram confiadas. O que se alinha com o espírito do ECA. Perfeitamente. O ECA coloca o bem-estar da criança como dever de toda a sociedade. E um sinal claro de que essa mudança de mentalidade é real e que não vem só por pressão externa é o movimento das próprias denominações, que o material também destaca, né? Sim, isso é muito, muito relevante. Grandes grupos como a Igreja Adventista, a Convenção Batista Brasileira, várias convenções das Assembleias de Deus, o que eles estão fazendo? Elas não estão esperando uma nova lei ou uma decisão judicial. Elas já estão, por iniciativa própria, incluindo a exigência dos antecedentes em seus manuais, nos seus estatutos, nos regulamentos internos. Elas estão criando suas próprias leis, muitas vezes mais rígidas que a lei do Estado. O que isso sinaliza? Sinaliza que a liderança dessas instituições entendeu que isso não é uma questão de conformidade legal. É uma questão de integridade. De integridade e de testemunho. É um reconhecimento de que a confiança dos pais não é automática, ela precisa ser construída, precisa ser protegida com ações concretas. É a organização se antecipando e dizendo: para nós, a segurança não é negociável. Então, depois de analisar a lei, o debate jurídico, a realidade prática, a grande lição parece ser que, embora a obrigação legal direta ainda seja um campo minado em alguns contextos, a necessidade ética, moral e principalmente prática, de verificar os antecedentes se tornou o padrão ouro, o mínimo indispensável. Exato. É útil pensar que a lei cria o piso do cuidado, nunca o teto. Instituições que levam a sério sua missão sempre vão buscar operar no nível mais alto de proteção, muito acima do que a legislação estritamente exige. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que os materiais nos inspiraram a fazer. Nossa conversa se concentrou muito na responsabilidade da instituição, da liderança. Mas se a lei tem brechas, qual é o papel e a responsabilidade de cada membro da comunidade, seja de uma igreja, de um clube de futebol, de uma associação de bairro, em ativamente cobrar, fiscalizar e ajudar a construir esses ambientes seguros? Um ótimo ponto. Até onde vai o nosso dever pessoal de garantir que a proteção das crianças seja uma prioridade de todos e não apenas uma linha num regulamento qualquer?